Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo bem, Lucas? Sim, tudo certinho. Opa, perfeito. Então vamos lá, pessoal. É um prazer estar aqui. Lucas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Trocar um pouco da experiência, né? Falar um pouco desses 9 meses intensos que a gente vem vivido aí nesse relacionamento, nesse projeto, nessa jornada que a gente fala de elevar um nível de maturidade, de poder falar. É um prazer, é uma honra para a Populus, para mim, estar aqui contigo. Acho que essa troca é mais um debate, a gente trocar uma ideia, trazer um pouco da nossa experiência, do case que a gente viveu e vive no dia a dia, porque a gente sabe que segurança não para. Então, mais uma vez, muito obrigado aí. Obrigado aí, Marlon, Populus, pelo momento. Agradecer a Kamai também. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o Lucas Correia, sou gerente de cyber da Gol, do Grupo Gol, na verdade, assim que a gente se posiciona agora. Deixa eu trocar essa ideia aí para falar um pouco do case e como que a gente tem evoluído nessa jornada digital. Né? Confesso que é um desafio crescente, constante e desafiador, né? Mas acho que tem sido um caminho constante e consistente. Show de bola. Lucas, o bendito robô, como que a gente trata esse ponto que é entre o humano e o robô, o desafio da gente proteger a experiência digital, de como que a gente preza pela experiência do cara que está ali na ponta, do cara que consome o produto do negócio onde a gente está totalmente envolvido. O que a gente pode falar um pouquinho disso? Bem, a gente, pela natureza do nosso trabalho, da nossa indústria, a gente tem um desafio razoável quando a gente fala de bots, né? Quando o Mauro trouxe a proposta aqui de trazer o tema entre o humano e o robô, é uma luta constante. A gente tem uma característica na indústria de travel, a questão do look to book, né? Que são a questão dos robôs que batem os nossos canais em busca de estabilizar e também de obter a questão de preços e gerar uma concorrência. Então a gente tem aqui um desafio que não é um desafio da indústria, não é um desafio de segurança apenas. É um desafio que envolve a companhia como um todo em todas as suas frentes. Os times de canais digitais, eles vivem lutando muito com relação a essa vertente, né? Porque ao bloquear um robô, eu posso estar bloqueando uma oportunidade de negócio. Então a gente sempre tem uma linha tênue, né? Até onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou bloquear e não vou impactar o meu negócio. Então essa é uma linha tênue de desafio de entender entre a experiência, entre a proteção, entre a estabilidade e a questão da precificação e viabilidade do negócio. Perfeito, perfeito. O ponto que a gente sempre acaba falando é tudo que a gente trabalha em segurança, a gente tem que levar em conta o que eu estou levando de relevante para o negócio. Como que o negócio vai ver o meu projeto ou vai ver aquilo que a gente está propondo. E muitas vezes não é como mais um bloqueio, mas sim como mais definir uma postura de captar mais recurso ou de trabalhar de uma forma diferente. Então, nesse ponto, a gente sempre sabe que os canais digitais, que são a linha de frente, elas estão totalmente refletindo na receita. E eu preciso proteger isso. Principalmente porque canais digitais hoje, por exemplo, quando a gente fala de Smiles, né, que é um programa de fidelidade que pertence ao grupo da Gol, a gente tem mais de 30 milhões de clientes, né, então é uma base relativamente desafiadora. É um negócio que toca o cliente de diversas formas. É o resgate na milha, é a compra de um produto, é a compra de um Uber, é uma série de tocantes digitais que acontecem na nossa plataforma. Então, a Smiles é uma empresa 100% digital. Então, o canal digital ele não é a mais importante, é a única a oportunidade, né? Óbvio que a gente tem a Gol com a questão das linhas aéreas, que também a gente tem um apego muito digital. A Gol foi a empresa que democratizou a questão do check-in online, a digitalização aqui no Brasil, olhando o que o mundo estava fazendo. Então, os canais digitais, apps, sites, eles são extremamente fundamentais e importantes. E quando a gente fala de estar exposto, de ter os canais digitais ali abertos para a internet, ou seja, o mundo digital ele revolucionou como o negócio trabalhava. E nesse ponto, a gente tem as dificuldades, logicamente, de ter ali toda a estrutura digital para apoiar o negócio, para captar receita, mas a gente também tem a questão da sazonalidade, porque o movimento do negócio ele não para. E ele tem as suas vertentes, os seus momentos, e eu acho que é importante a gente sempre estar preparado para isso também, sempre ter a premissa que a segurança
não vai impactar e não vai diminuir a performance nesse sentido. Hoje a gente tem essa questão da sazonalidade é bem importante, né? A gente está se aproximando aí nas próximas semanas de uma campanha grande. É o momento que a empresa mais aguarda durante o ano, que é a Black Friday, que a gente, de fato, é bem agressivo e é atrativo, né? Então, esse é o momento que, de fato, as luzes se acendem, as luzes amarelas se acendem, porque a gente precisa ter uma atenção. A gente está nesse momento, vivendo esse momento agora, de subir as trincheiras, porque a gente sabe que vai ser desafiador. A gente, com a questão da inteligência artificial, a gente tem notado um aumento exponencial com relação ao uso dos nossos canais. A gente fez aí um estudo de caso nos últimos 30 dias. Hoje, mais ou menos 2 milhões de transações que batem nos nossos canais já vêm de inteligência artificial. Então, assim, é uma realidade, não é uma promessa, é uma realidade, é uma coisa que já está acontecendo desde já. Então, nada como a gente ter uma proteção digital, minimamente do que uma proteção é visibilidade e controle. Eu acho que esse talvez seja o mais importante, antes de a gente tomar ações que sejam ações mais drásticas, como um bloqueio. Perfeito. Como a gente brinca, é hora de montar acompanhamento, né? E quando a gente fala, você fala muito bem de bots, e muita gente que às vezes não tem a vivência do digital, de como que os bots impactam no negócio, seja a partir de uma simples busca de voa, do look to book, que você comentou, que é uma expressão muito forte dentro do mercado, mas também a questão de scrapping, todas as terminologias ali que a gente fala no dia a dia. Como que você nota e como que o negócio fala para você que está impactando isso negativamente? Bem, esse é um desafio, né? Porque tudo é um desafio em segurança, né? Mas a gente tem que levar para um lado que a gente consiga mostrar valor para o negócio. Então, hoje, quando a gente fala de bot, a gente tem os bots que são conhecidos, que a gente, de fato, deixou bater e fazer scrapping no nosso site. Mas é mais importante que a gente tenha um controle desses bots que estão batendo e a gente tenha visibilidade, porque esse talvez seja o maior desafio. O negócio ele é muito próximo, né? Então, quando a gente faz uma ação que seja por um ataque volumétrico ou algum comportamento que pode estar prejudicando a experiência do site, e por acaso a gente impacta, a gente sabe na hora, na verdade, o impacto numa busca de voo, numa conversão. Então, a ação, no momento seguinte, eu já sei a consequência. E, às vezes, a gente compra a briga de ter uma perda de receita numa situação de bot, né? Então, mas é um equilíbrio. Nunca são os extremos, né? E uma coisa que a plataforma nos proporcionou com a Akamai foi justamente ter essa flexibilidade e brincar com esses extremos. Então, olhando a sazonalidade, olhando a questão dos bots, eu posso escolher qual momento e o que eu vou querer fazer em cada um dos momentos. Perfeito, perfeito. E aí, quando a gente fala de ter esse poder, de definir essa linha tênue, né, que a gente sempre cita, como que a gente vai propor essa arquitetura em camadas que a gente pode ajudar, a gente vai proteger o digital, a gente vai ajudar o negócio, vai entregar agilidade e, acima de tudo, a proteção e o controle em cima de cada requisição. Acho que esse foi o maior dilema, a gente desenhou muito, a gente trabalhou muito nesse sentido para a gente propor, chegar nesse momento de transformar todo o projeto dentro de um case. E aí a gente sempre fala, a gente sempre teve algumas premissas, uma delas, disponibilidade, escalabilidade, tudo aquilo que o negócio não pode deixar de perder, certo? Uma Black Friday, uma Orange Friday, aniversário da Gol, a gente sabe que é uma data importantíssima ali em janeiro. Então, tudo isso foi um mergulhar dentro do ambiente, dentro do negócio, para entender que algumas premissas elas têm que ser negociáveis. A gente tem que entregar com riqueza aquilo ali. E quando eu falo disso, a gente fala o poder de controlar, a gestão granular que a plataforma entrega para a gente poder fazer isso dentro da Akamai, onde eu consigo mapear junto ao negócio, e isso é muito legal. Eu sempre brinco que meu telefone tocar com você é uma faca de dois gumes, porque eu nunca vi uma empresa monetizar tanto cada minuto que possa ter um impacto. Na Google e na Smiles tudo é monetizado. A gente, de fato, tem muito controle de tudo que acontece, né? Então, como eu comentei, a gente tem muitos dados e entende e sabe que, por exemplo, naquela semana eu vou ter X quantidades de check-in, porque eu sei que eu vendi X tickets, né? Então, a plataforma que nos permitiu e nos permite ter esse controle pela forma que ela foi montada. Mais do que uma proteção, por isso que a gente fala muito de jornada, porque é uma guerra que não tem fim, é um jogo infinito.
Então, as ações que eu faço hoje de proteção, elas podem daqui a pouco não fazer mais sentido. Essa semana a gente fez uma ação grande para justamente preparar para a campanha, para o feirão da Orange Friday, é como a gente chama Black Friday na Gol, para justamente deixar pronto. Então a gente fez uma ação que a gente, com uma simples tomada de decisão em alimento com o negócio, né? A gente não toma, como segurança cibernética, não pode tomar essa decisão sozinha, é uma decisão que a gente passa por comitê de revenue, de arquitetura, então são decisões no colegiado. Então, assim, numa simples ação, a gente bloqueou cerca de 70% dos bots que batiam, que a gente entendeu que de fato não faziam sentido para a gente. Então, é uma escada, né? Então, a questão sempre, a arquitetura nos permite isso. É escalar não só a nível de disponibilidade, geolocalizações, POPs, tudo aquilo que a Akamai entrega, mas também a nível de controle. E aí a gente sempre fala, o bot, você precisa trabalhar de uma forma diferente com ele, porque ele te entrega sinais que a gente pode falar, é do negócio, não é. Cara, existe uma inovação aqui no cara que comete a fraude, no cara que comete a requisição ali, e a gente tem que estar preparado para isso e entender essas variáveis. Telemetria, reputação, é um jogo que a gente sempre fala. Diferente de outros projetos que eu tenho, que eu sempre falo, a gente levou até 0%, a gente sabe que essa é a luta mais ingrata que a gente tem. A tecnologia nos permite, né, ter a cada bot, igual como o Marco falou, muito alinhado com o negócio, a gente consegue ter indicadores claros de comportamento, né? Então, tem coisas que são muito estabelecidas e rígidas, então um bloqueio por geolocalização, ou um bloqueio porque uma request veio sem um cookie, mas acho que vai além disso, a questão do comportamento, a tendência, e é isso que a gente ganhou desde dezembro do ano passado, quando a gente começou o projeto, de ter justamente esse controle, esse apertado parafuso no detalhe, né? Acho que isso fez a diferença para a gente. Perfeito. E aí, você tocou num ponto, a gente entendeu o contexto. E o contexto, a gente pode falar de diversas coisas, diversos pontos, contexto de segurança, mas o contexto do negócio é quem pauta a segurança. É isso que é a virada de chave que a gente tem que levar para a ponta. É assim que a gente deve conduzir um projeto de segurança, e quando a gente senta, a gente fala, a nossa ação ela tem que estar totalmente alinhada com a expectativa e necessidade do negócio. Não tem como apertar um botão a mais ou a menos, às vezes por capricho ou às vezes por achar que é uma necessidade. Não tem que ser uma necessidade, puramente por ser. Segurança virou hoje, tem um papel diferente nas companhias, né? Antes, até anos atrás, era uma área de bloqueios e área que às vezes inviabilizava negócios. Hoje o jogo virou, né? A gente faz parte hoje da tomada de decisão. Acho que a pandemia trouxe para a gente esse presente dessa aceleração, para a gente fazer parte da tomada de decisão. E hoje a gente sente e presencia isso dentro da companhia. Show. Por último, a gente fala que solução não é ela por si só. Falei bastante com clientes aqui, o Lucas trouxe essa ideia para a gente dentro do ambiente dele também, que a integração com demais soluções ela é importantíssima. Seja o SIEM, seja o ITSM, e simplesmente, gente, não é linkar as APIs, mas é linkar as APIs com as informações que são relevantes. A observabilidade, ela é, ao mesmo tempo, muito benéfica, mas ela pode ser maléfica também. E a gente entendeu isso, né? Hoje, além de segurança cibernética, além de ser responsável por segurança cibernética, eu sou responsável pelo time de SRE também. Então a gente entendeu que a junção de uma questão de segurança cibernética com SRE, no qual um entrega muito bem segurança e o outro entrega muito bem estabilidade, performance, tempo de resposta, numa plataforma como essa, que também une as duas coisas, né? Quando a gente fala de CDN, a gente fala de entrega, a gente fala de aceleração, a gente fala de compactação, de entregar a melhor experiência para o cliente, a gente entrega segurança também com os times. Então, é uma plataforma que entregou as duas coisas e encontrou com nossa estrutura organizacional, de ter cyber e SRE juntos. Perfeito. E aí, para quem está vendo a gente falar muito de negócio, mas para definir o que é a arquitetura em camadas que a Akamai agregou. Hoje a gente tem os usuários, clientes, colaboradores da Go e da Smiles utilizando ali as aplicações. A Akamai utilizando seus mais de 380 mil servidores espalhados pelo globo terrestre, mais de 8 mil servidores somente no Brasil, localizado em todos os estados, para estar mais próximo do cliente, pensando em disponibilidade,
Pensando em performance, porque a gente sabe que a agilidade numa busca de voo, no mercado tão competitivo quanto é do Brasil, ela é importantíssima, certo? E após isso, a gente vem com todas as camadas de proteção. E a gente vem das básicas às avançadas. A gente começou a falar de geolocalização, rate limit, controle por IP, a gente entra no OASP Top 10, a gente fala de gestão de bot básico, gestão de bot avançado, começando a falar e aprofundar cada vez mais no traço da API, entender a jornada do cliente dentro do canal digital, e aí sim a gente entregando a aplicação como é de direito para aquele tráfego que é categorizado como benigno. E como resultado dos últimos 12 meses, Lucas, o que você pode trazer para a gente? Bem, os números estão aí, eles são bem claros, né? Então a gente de fato teve uma questão grande de redução de tráfego nos nossos sites, através de um trabalho de SRE junto com segurança. Então a gente conseguiu reduzir bastante e entregar uma boa experiência para os clientes. A gente falou do look-to-book, né, que é justamente a redução. O look-to-book, para quem não sabe, é um fator matemático que mostra a quantidade de buscas versus a quantidade de venda. Não faz sentido nenhum eu ter 1 trilhão de buscas e ter uma venda. 1 trilhão de buscas porque os bots estão ali, de uma certa forma, machucando os sites. Até um tempo atrás, antes de dezembro, a gente tem um parceiro que entrega para a gente os inventários de voo. A gente era top 1 no mundo, com 3 vezes a mais do que o segundo colocado. Então, a gente fez esse trabalho aqui, que durou uns 2, 3 meses. Hoje a gente está em patamares super estáveis, saiu dessa linha de mira, mas aqui é um resultado que, por si só, ele entrega bastante valor. Eu nunca tinha parado para pensar nessa métrica, e é importante. A gente, de verdade, toda vez que a gente senta, e eu levo também, quando eu sento contigo, levo para dentro da Populous, porque a gente tem como premissa viver o negócio, eu falo, cara, é sempre uma lição, porque a gente sempre está aprendendo com o negócio. É incrível como o time de segurança da Gol, ele está linkado ao negócio. E muitas dessas informações, quem traz para a gente são eles. E aí, quando a gente fala da parte de bot, a gente reduziu 83% dos bots maliciosos que chegavam nos portais da Gol ou da Smiles. Esse número, a gente não gera só proteção, mas a gente também impacta dentro da infraestrutura. Eu estou reduzindo o custo de cloud, eu estou reduzindo o custo do workload ali também. E isso é a segurança trabalhando para o negócio e para as demais áreas. É essa mensagem que a gente sempre tem que levar quando tem um projeto de segurança. Eu tenho que buscar nas soluções que a gente está escolhendo, e aí o Lucas fez muito bem isso, e faz, né, que é vender isso internamente, agregar esse valor ao time de infra de uma maneira muito grande. Bom que a gente tem todo mundo embarcado, né? De novo, não é um projeto não é um projeto de início, meio e fim, é um projeto contínuo. A gente sempre tem um desafio em garantir a melhor experiência e o acerto correto na proteção, porque se a gente exagera, a gente para o negócio. Então, por isso que a gente tem essa preocupação com relação à fricção do usuário. Eu tenho que diminuir para ele a quantidade de complexidade. Quanto menos ele clicar, na experiência mais fluida no tempo de resposta que ele tiver, para a gente é melhor. Perfeito. E por último, mas não menos importante, esse aqui é importantíssimo. Durante toda essa jornada e tudo isso que a gente tem construído, a Gol ou a Smiles teve 0 indisponibilidade por ataques volumétricos. Acho que essa informação ela é motivo de orgulho porque mostra não só por ataques volumétricos, mas a preocupação nossa com o negócio e o alinhamento. Eu acho que durante esse tempo, você pode falar melhor que eu, mas a gente falou com mais de 10 áreas de negócio dentro do ambiente. Tranquilamente, né? Arquitetura, tecnologia, área de negócio, C-level. De uma certa forma, todo mundo sabe o que é a Camai dentro da companhia, né? Então, sabe que o que nos levou até aqui, né? A gente está num momento super importante agora, se aproximando de um feirão, e preocupado em subir cada vez mais as barreiras, é porque a gente tem uma história, uma plataforma que nos garante não ser exaustiva, né? Eu tenho ainda mais possibilidade de fazer mais coisas. Não acabou. Eu tenho ainda possibilidade, eu tenho ainda esse canivete suíço para poder explorar. Aí entramos bem no nosso roadmap de maturidade, né? O que a gente pensa? Estamos aqui apresentando um case que já tem resultados reais para o negócio. A gente já impactou em número de receita, em número de disponibilidade. A gente, conforme o Lucas falou, a gente tem mapeado internamente. Hoje a gente já falou com mais de 12 áreas de negócio. E, por incrível que pareça, já falamos com a área de RH, com o time de marketing.
time de fraude, canais digitais, time jurídico, time de infraestrutura. Então, isso é importantíssimo. E aí a gente sempre fala, a parte de visibilidade. Aqui, você, hoje, veste essa cadeira, né? Então, quando a gente fala um pouco de visibilidade das rotas críticas, que a gente tem que escolher as rutas, né? De novo, hoje nossa grande luta são as buscas de voo e a parte de pagamento e a parte de booking, né? O check-in também é um canal bem visado. Então, a gente justamente tem essa questão desse controle dessas rotas críticas, né? Tem toda essa questão de controle da reputação, estabelecimento aí do que é esperado, do que não é esperado. Então, acho que esses são 2 pontos importantes. Além da possibilidade da questão das automações, né? A gente vive nesse apertar de parafuso, nesses tannes complexos, esses tannes que parecem ser simples, né? Só uma mudança, só apertar, só mudar um score de proteção, reduzir um pouco. Isso causa impacto. Então, a gente tem que preparar o negócio para fazer esses movimentos. Então, por isso que esse cuidado e esse controle. E isso logo desemboca numa questão de redução de abandono do site, a experiência fluida, é uma imagem que carrega num tempo adequado para o cliente, é um clicar do buscar de voo que volta no tempo adequado, porque se ele não tiver essa experiência, ele busca o concorrente e a vida segue. O grande ponto que a gente fala, né, e a gente vive isso no dia a dia com vocês quem nos mostra o próximo passo é o time de negócio. É o time de negócio que vem mostrando isso para a gente está totalmente alinhado. Você tem comitês ali semanalmente para poder fazer esse trabalho, porque o único ponto que a gente quer chegar e a gente conseguiu chegar dentro da Gol, e eu acho que isso é muito mérito seu, por esse trabalho de toda a equipe, todo o time da Gol e da Smiles ali envolvido, que é a segurança como produto negócio. Não, é um mérito de todos, né? A gente, ao abordar o parceiro correto, né? A Popus tem sido transformador para a gente nesse momento, e a Camai também tem apoiado a gente de forma irrestrita, então acho que sem essa parceria, sem essa tríade, o cliente interessado, uma boa plataforma, o parceiro que habilita e faz as coisas acontecerem, nada acontece. A velha tríade, né? Pessoas, processos e tecnologia, o arroz com feijão, ele cabe todo dia, a gente tem que desenhar isso muito bem. E, Lucas, só para a gente poder finalizar, que o pessoal já está puxando a gente aqui, o que você pode compartilhar que você acha que você viveu nesses últimos 10, 11 meses ali durante esse projeto, a gente pode compartilhar com os colegas, com o pessoal de mercado, que a gente pode agregar no dia a dia? Eu acho que é muito do que a gente vem falando aqui, né? A segurança hoje se tornou um papel de viabilizador de negócio. E a gente sozinho não vai conseguir fazer nada, porque a gente tem uma visão, até então, que a gente está lutando para transformar ela, uma visão mais técnica, né? Então, o que eu posso compartilhar aqui, que não é segredo para ninguém, é que a gente tem que entender o negócio que a gente está inserido. Se a gente não entender o negócio que a gente está inserido, a gente vai atrapalhar acontecer, porque, de uma certa forma, por mais que a gente venda a experiência de segurança para um cliente, a gente precisa fazer esse trabalho bem amarrado dentro de casa e vender tudo isso como uma visão de risco. Se eu não fizer isso, nada acontece. Perfeito, show de bola. Da minha parte, eu acho que um recado que eu sempre falo é que a gente, enquanto segurança, não deve ter medo de sentar na mesa do negócio, de estar junto, escutar a dor e pensar ali como que a gente vai agir. O projeto você desenhou para que fosse desse jeito, a gente acompanhou, a gente deu os insights que a gente achou necessários no momento, a Camai com total apoio ali deles também do fabricante. Eu acho que não poderia ser diferente do que um case de sucesso. E a gente já tem novos próximos passos a serem construídos. Então, assim, de novo, muito obrigado a todos que estão aí. E era isso, né, Lucas? É isso aí. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos e obrigado, Popus e Akamai.